Terminou agora há pouco a coletiva de apresentação do novo técnico do Vasco, o treinador Lisca Doido, que vai comandar o time, ou já vai começar os trabalhos hoje para comandar o time contra o Guarani, partida válida aí pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O ponto alto dessa coletiva de apresentação, para mim, foi o entusiasmo, a vontade, a felicidade estampada no rosto do treinador, que falou ali que trabalhou 30 anos para ter uma oportunidade como essa e que é a maior oportunidade da vida dele. Vai agarrar com unhas e dentes, vai trabalhar, se dedicar 24 horas para o Vasco da Gama. Convocou os colaboradores para poder trazer ali o time para a primeira divisão, falou em estádio lotado, o sonho dele, um estádio lotado com uma torcida e o Vasco subindo para a primeira divisão, citou o Germancano e inclusive falou das suas filhas que ficaram enlouquecidas com a possibilidade dele ser o técnico do Vasco da Gama. Minhas filhas, quando viram a história do Vasco, enlouqueceram. Eu tenho uma filha de 15 anos e uma outra filha de 12 anos. Tu sabe que essa geração é muito engajada nas causas, né? E elas ficaram malucas. Elas falando, pai, vamos pro Vasco, pai. É o Vasco, pai. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando muito com o seu joinha, o seu like que é fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilhe, segue o @Vascaíno do Cerrado também lá no Instagram. Dito isso, vamos falar da apresentação do Lisca. O Lisca hoje que teve uma felicidade estampada em seu rosto pela oportunidade de estar à frente de um clube de massa, um clube de torcida, um clube de uma história imensa. Pontuou isso na sua entrevista e a primeira pergunta que fizeram para ele foi por que o Vasco da Gama, e eu vou trazer trechos dessa entrevista para você entender por que ele escolheu o Vasco da Gama. Vim trabalhar no Vasco é um sonho de criança, né? É um objetivo profissional. Talvez não só meu, né, mas de todos os profissionais, né, que trabalham com futebol, mas meu em especial, né, eu conheço muito o Rio de Janeiro e agora pela primeira vez vindo trabalhar, né, a gente vem muito aqui para passear na cidade maravilhosa de vocês. E o que me trouxe aqui foi a história do Vasco, foi a sua torcida, foi a grandeza do clube, foi a perspectiva, né, de a gente conseguir os nossos objetivos nesse ano, foi a equipe do Vasco, os jogadores, foi tudo isso, né, e uma vontade enorme, né, de trabalhar nesse gigante que é o Vasco da Gama. Mais que a gente precisa, né, encostar mais ainda nesse pelotão de cima. Nós estamos ali no meio para cima da tabela. Tenho, obviamente, né, as minhas análises, as minhas observações sobre o Vasco. Todo profissional, né, que está no mercado acompanha o Vasco e era uma possibilidade que eu sempre vim de poder vir trabalhar. Então eu conheço bem a equipe, acompanhei praticamente todas as partidas. Dedicação 24 horas por dia para colocar o Vasco no eixo, foi o que ele prometeu. Convocou todos os colaboradores a fazerem o mesmo. É hora de se juntar, se unir para tirar o Vasco dessa situação. É o trecho aí, o próximo trecho do que o Lisca falou na coletiva. De trabalho, vamos trabalhar muito diariamente. Eu vim aqui para o Rio, eu tenho 5 meses praticamente para fazer esse trabalho com dedicação total, exclusiva. Vou viver o Vasco 24 horas por dia. Convoco os jogadores e a todos, né, os colaboradores do Vasco a ter essa mesma mentalidade, essa mesma entrega. Aqui no Vasco, a partir de agora, nós trocamos o eu pelo nós. É nós, é um trabalho de todos, e todos vão dar a sua contribuição, a sua parte, para a gente poder fazer o Vasco vencedor. Bom, no próximo trecho é o trecho que mais me preocupa, principalmente com relação a dar ali uma estrutura ou dar condições para o Lisca poder trabalhar esse time do Vasco e a gente ter um desempenho melhor dentro de campo. Um jornalista chamado Felipe falou ali sobre a possibilidade de contratar para poder reforçar esse time do Vasco para a Série B. O Lisca falou que o trabalho é para potencializar o que tem, os jovens, a mescla com a experiência, e que se houver oportunidade eles vão estar atentos para poder buscar algo ou alguma contratação para reforçar o time. O Vasco precisa de contratações
urgente, como eu falei, a gente precisa de um bom zagueiro, a gente precisa de um bom volante, a gente precisa de um meia de criação, não dá para confiar no Marquinhos Gabriel. Eu tô dizendo aí 3 contratações para chegar e ser titular, tem gente falando muito mais em 4, 5 jogadores. Eu acho que quantidade não é qualidade, se trouxer 3 bons jogadores, dá pra gente fazer uma Série B legal, até porque os times da Série B não são isso tudo. O grande problema é o futebol apresentado por esses jogadores do Vasco ou com umas contratações feitas pelo Alexandre Pássaro, que não agradou uns 2 ou 3 de 10 que acabaram encaixando. Então, vou deixar o trecho onde ele fala de potencializar o que tem e sobre reforçar o time. Ele está falando contigo. Felipe, o Vasco é um clube gigante, né? E a gente nunca pode dizer assim, o nosso grupo está fechado, o nosso grupo é esse. Agora, eu acredito muito no grupo que tem aqui, né? No trabalho que está sendo desenvolvido, na qualidade dos nossos jogadores, na mescla, né, que tem na nossa equipe de experiência, juventude, que é uma característica marcante do nosso clube, né? A revelação e formação de jogadores. E aí peço um parênteses, né, para pedir licença aqui para todos, né? Romário, Edmundo, Pedrinho, Giovani. A lista é tão grande, né, que vai faltar nomes aqui, mas eles são um exemplo, né, para a gente, para os meninos que estão hoje, né, jogando no Vasco. Então eu acredito demais, né, no nosso trabalho, uma nova maneira de jogar, como eu falei anteriormente, né, com calma, gradualmente, e nós vamos oportunizar os jogadores que estão aqui, e conjunto, né, com o Pássaro, nós vamos analisar, e vamos ver, né, alguma necessidade, alguma oportunidade de mercado, mas não é a nossa prioridade no momento. A nossa prioridade é potencializar os nossos jogadores, melhorar a performance deles, né? Nós treinadores temos, a nossa missão é o que? Melhorar e estabilizar a performance dos jogadores. Então é isso que eu vou trabalhar. Eu gosto de trabalhar com meninos, né? Eu sou oriundo das categorias de base, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos jogadores que tiveram muito sucesso, né? Profissional e pessoal, né? Posso te dar exemplos aí, né? Sobis, Pato, Luiz Adriano, Nilmar, Marcelo, Kaká, né? Quando eu tive a minha passagem no São Paulo. Então, eu acho assim que a mescla é fundamental, né? Nem só meninos, nem só experientes. Todas as equipes vencedoras, essa mescla é muito importante, né? A experiência, a tranquilidade, a segurança, né, dos jogadores mais experientes, e a ousadia, a alegria, a ambição. Claro que os mais experientes também têm, mas a ambição desses meninos, né, que estão começando a sua vida, não só profissional, mas também pessoal. Bom, agora ele fala em convocar o torcedor, que agora é a hora de mostrar que é torcedor, que é vascaíno, para tirar as bandeiras, colocar na janela, cantar, que agora é a hora de mostrar, porque na hora dos momentos bons, felizes, é fácil. Ele quer ver o torcedor ser forte, mostrar que ama o time no momento difícil, mas isso aí para mim foi uma bola fora, porque o torcedor vascaíno tem mostrado esse amor há 20 anos em um momento horroroso e não larga esse time pra nada, mesmo com tanto descaso, mesmo com tanto desmando, mas tá aí a convocação do Lisca para o torcedor abraçar mais uma vez o Vasco da Gama. A questão da torcida, a torcida do Vasco dispensa comentários, né? Nós somos torcedores apaixonados, hoje não podemos vir no estádio, mas eu convoco o torcedor do Vasco para voltar, né, a ter orgulho do seu clube. Agora é a hora do verdadeiro vascaíno, né? Só na hora boa é fácil. Na hora da dificuldade é que a gente vê realmente quem ama o seu clube, né? Então agora é a hora do torcedor botar a bandeira lá no terraço, cantar as músicas que ele está acostumado e trazer essa energia positiva, né, para o nosso trabalho, para a nossa equipe, para o nosso clube, para juntos, né, nós construir esse caminho, pavimentar esse caminho para o nosso retorno e para nossa volta do nosso crescimento, né? Retomar a nossa... Bom, agora respondendo a pergunta do jornalista Flávio Dias, ele vai falar a respeito do Germancano, que na opinião dele é um mestre, é um cara diferenciado, que tem que trabalhar o posicionamento para fazer a bola chegar nele, e sobre essa oportunidade que está sendo dada pelo Vasco da Gama para ele, que é para ele a maior oportunidade da carreira até agora. Contigo. A questão do Cano, a gente pode falar, né, que futebol é posicionamento também, né? É saber gerar espaço e aproveitar espaço. Isso realmente ele é um mestre, né? Um jogador que conhece a área como poucos, tem um poder de posicionamento e de definição muito grande. E eu pretendo ajudar ele cada vez mais, né, com isso e com organização. Organização ofensiva, organização defensiva, que ele saiba também trabalhar junto com seus companheiros dentro de uma proposta coletiva. E espero poder ajudar ele e ele ser melhor municiado ainda, de ele se sentir mais confortável ainda dentro da equipe. E essa é a minha ideia, né? Futebol, você precisa ter vantagem posicional. E isso o Cânio é mestre.
né? E nós vamos potencializar isso mais, espero que eu possa ajudar ele, como ele possa ajudar a gente também no nosso trabalho. Tá? Agora, eu posso te dizer que talvez seja, ou talvez não, com certeza a maior oportunidade da minha carreira. Porque trabalhar no Vasco nesse momento eu vejo não como desafio, eu vejo como uma oportunidade. Como eu falei anteriormente, na dificuldade aparecem grandes oportunidades. E essa foi talvez uma diretriz da minha carreira, sempre foi assim para mim, né? Eu nunca cheguei num time confortável, né? Esse time está numa situação confortável, vai lá e trabalha. Sempre foi em cima de desafios, de reversão, mas eu sempre vi como oportunidade. E é isso que eu quero passar para os jogadores. Nós temos uma oportunidade ímpar, né? De levar o Vasco de volta para a Série A, de colher os frutos positivos. E para finalizar, agora ele fala da história do Vasco, que é a mais linda que tem no futebol, que lutou contra o preconceito, falou que as filhas dele, quando viram, ficaram enlouquecidas, e falou que trabalhou 30 anos na vida dele para ter essa oportunidade de estar em um clube do tamanho do clube do Vasco da Gama. Linda que foi desde a renúncia histórica, né? Que as pessoas queriam que o Vasco tirasse alguns jogadores, porque tinha sido campeão e o Vasco se negou a jogar o campeonato. Minhas filhas, quando viram a história do Vasco, enlouqueceram. Eu tenho uma filha de 15 anos e uma outra filha de 12 anos, e tu sabe que essa geração é muito engajada nas causas, né? E elas ficaram malucas, elas falando, pai, vamos pro Vasco, pai. É o Vasco, pai. Quero falar contigo, você pegou bem, cara. São 30 anos, Gabriel. 30 anos de luta para chegar aqui, ó, onde eu tô sentado. 30 anos, cara. Série D, Série C, Série B, Série A, Inter, Juventude, Ipitanga da Bahia, categoria de base, Luverdense, Sampaio, vários cenários, cara. E, graças a Deus eu tive essa oportunidade e sou muito grato a todos que me deram essa oportunidade, né, para construir a minha carreira, para poder hoje, depois de 30 anos, e aí fazendo aquele desabafo para algum clube grande me olhar e me dar a oportunidade. E esse cara aqui que está do meu lado, junto com o presidente, estão me dando, né? Depois de muita luta, depois de muita entrega, muita dedicação. Então, posso te dizer, Gabriel, que esse primeiro objetivo, hoje eu posso te dizer que eu consegui. Então tá aí, a nossa história é linda e ela pode não ser valorizada por políticos, por gestores canalhas, por pessoas cheias de ego e vaidade, né? Ela pode não ser valorizada por eles, mas ainda é muito bem vista por pessoas de fora do clube, por fora do Vasco, graças a Deus, graças a tudo que fizeram as pessoas que construíram a história desse clube, graças ao torcedor do Vasco, que é o maior patrimônio que esse clube pode ter, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, curtida, eu já deixei minha opinião, acho que só o Lisca não resolve, precisa de contratar, o Alexandre Pássaro tem sim que ser cobrado, que ele é um dos grandes responsáveis pelo desempenho do Vasco, pela montagem do elenco, e vamos ver como é que fica aí com o Lisca, se ele vai conseguir levantar o ânimo e fazer esse time jogar melhor do que vinha fazendo o técnico Marcelo Cabo. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.